Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E hoje, ao final do nosso encontro, eu quero mostrar para vocês uma cena que nos mostra que nem tudo está perdido, mesmo quando as situações estão muito complicadas em determinado momento da história de algum povo. Você vai ver do que eu estou falando no final, espero que você goste, mas antes eu quero falar dos assuntos concretos da nossa realidade também. E você que já acompanha o nosso portal há algum tempo, você sabe que as nossas críticas aqui à área econômica, elas são muito fortes, elas são muito contundentes, porque nós partimos da ideia de que o Brasil está de fato sendo assaltado sem que a maior parte do povo brasileiro saiba disso. Os direitos sociais estão sendo subtraídos, a previdência social das pessoas mais pobres foi jogada no lixo, o povo foi jogado a uma grande enganação. Muitas pessoas apoiam o Bolsonaro mesmo sofrendo uma série de consequências no seu bolso, na sua vida, no seu padrão de vida, no futuro da sua família. E a gente tem que alertar essas pessoas aqui, porque muitas delas estão diante de uma situação de muita desinformação. E tem muito dinheiro rolando. E quando tem muito dinheiro rolando, gente, as quadrilhas, elas começam a ter uma cisânia, começam a entrar em conflito umas com as outras. Eu fui reler esse livro aqui, que é um livro muito interessante, não é um livro fácil de achar não, chama Noturno de Havana, que fala como as máfias norte-americanas, quando começaram a conquistar muito poder nos Estados Unidos, começaram a ir para outros lugares, como por exemplo a ilha de Cuba, eles começaram a ter cisânias que acarretou muita morte, muito problema. E hoje a gente está vendo no governo Bolsonaro as cisânias pularem para todos os lados. Porque essa gente, eles não têm conexão ideológica não. São quadrilhas que ascenderam ao poder em várias estruturas, inclusive estruturas da grande mídia brasileira, que se colocam, às vezes, com uma postura aparentemente crítica, mas eles estão no mesmo barco, eles estão ganhando muito dinheiro. E antes que eu me esqueça, você que está chegando agora no nosso portal, se inscreva, dê o clique no cantinho, você que já está inscrito, confira a sua inscrição, porque o YouTube está dando uma conferida geral nas inscrições dos canais. Se gostar, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre apreciados. Gente, as quadrilhas estão em perfeita cisânia agora. Quando um começa a ver um lado intelectual de uma quadrilha, começa a perceber que o lado braçal está ganhando mais, ou o lado braçal percebe que está mais perto da prisão, perto da polícia, do Ministério Público, do que a quadrilha intelectual, as coisas vão ficando complicadas. Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. E como eu já disse a vocês, não tem ideologia nenhuma. Essa gente não é de nenhum partido, de nenhuma igreja específica, de nenhuma história específica, de alguma agremiação. Não. Todos estão tendo uma porta de entrada através do Bolsonaro e a partir dessa porta aberta, cada um está tentando arrancar um naco para sua quadrilha contra o povo brasileiro. Hoje no editorial do Globo, que também tem uma parte nesse latifúndio, né, eles fazem aqui um alerta sobre a Covaxin, essa compra de vacinas com preço 1000% acima do preço original, que ainda vai sofrer muitos pente finos. Mas uma das pessoas envolvidas, só 2 personagens envolvidos nessa história, um é o deputado Luiz Miranda, que ganhou muito dinheiro nos Estados Unidos, ludibriando brasileiros, vendendo carro usado, carro batido lá para brasileiro, enfim. Veio de lá para cá, tem uma série de pendências em relação a essa criatura, se elegeu deputado, colocou um irmão dentro do Ministério da Saúde e o irmão está denunciando que houve pressão para se comprar a vacina de uma forma muito rápida. E essa pressão estaria vindo de outro deputado, ou de um grupo de um outro deputado que está se dando bem no governo Bolsonaro, que foi ministro da Saúde no governo Temer, que foi o deputado Ricardo Barros, que colocou a sua mulher, numa audiência que ele teve com o Bolsonaro, né, como uma das diretoras principais do Conselho da Itaipu Binacional. Então está todo mundo ganhando um naco de dinheiro no meio dessa história, de uma forma direta ou de uma forma indireta. O Ricardo Barros já tem um passado extremamente complicado, porque compras que estão sendo objeto de verificação de inquéritos na Polícia Federal, na Procuradoria da República, estão lá ainda para levantar algumas coisas. E na coluna da Vera Magalhães hoje, ela coloca esse texto aqui muito sugestivo. Centrão fechado com Bolsonaro? Diz ela aqui, Centrão, quem diria, vai vivendo um relacionamento monogâmico estável com um presidente em crise de popularidade. Porque
Então, figuras Total Flex. O que é a figura Total Flex? Né? Que rodam com qualquer combustível, que vai do PT ao PSL, como Arthur Lira, Ricardo Barros, Ciro Nogueira e Fernando Bezerra Coelho, estão fechados com Bolsonaro, como diz a hashtag. A principal chave para entender tanta fidelidade se chama Orçamento Geral da União. Gente, nunca esses caras conseguiram mexer em tanto dinheiro. Quando a gente vê o senador Fernando Bezerra, que foi ministro da Dilma, por isso Total Flex, né? Defendendo ardorosamente o Bolsonaro, é o cara que faz maior proselitismo, é um cara muito convincente, fica vermelho quando fala, né? Mas é porque ele, quando está falando, ele está vendo aquele monte, aquela montanha de dinheiro indo para suas bases, lá para os seus filhos deputados. É um homem que operou 125 milhões de reais para a área onde ele tem influência política. Então, o Ciro Nogueira é outro, esse Ricardo Barros é outro. Então, quando você vê aquelas figuras ali na CPI do Senado defendendo o Bolsonaro, é porque cada um está levando um naco no meio dessa história. E nem tudo são flores no meio dessa história toda, né? Como eu disse a vocês, o Eduardo Bananinha, hoje, ele publica no Twitter dele as realizações do governo Bolsonaro. Ele também faz uma agressão lá à Rede Globo, coloca um vídeo lá requentado da Globo News, da repórter xingando, enfim, nervosa pra caramba. O Bolsonaro hoje, lá no Cercadinho, falou também da Globo. Só que tem um negócio, né? É briga para enganar trouxa, porque a convergência do que o Bolsonaro está fazendo com os interesses dos grandes grupos econômicos nacionais e transnacionais é fácil da gente comprovar. Olha só o Eduardo Bananinha dizendo aqui, se ufanando algumas propostas como se fossem propostas do bolsonarismo, proposta do presidente da República, daquilo que eles representam, quando de fato são exatamente as mesmas propostas que são defendidas por aqueles que eles dizem que atacam, que é a Rede Globo de televisão, o Grupo Globo, a família Marinho. Vamos conferir aqui o que diz o Bananinha como sendo mérito do governo Bolsonaro e o que pensa o grupo que eles acham que estão em alguma divergência. Então diz ele, ó, nova lei de falências, lei do gás, independência do Banco Central, reforma da Previdência, privatização da Eletrobras, leilão da SEDAI, marco de saneamento, lei das startups. Ações do governo com o Congresso indicam que o Brasil está no rumo certo e o investidor sente confiança no Brasil. Gente, é possível esse tipo de cisânia que eles mostram em relação à família Marinho, ao Grupo Globo, ser real, quando na verdade a gente vai vendo esse tipo de situação? A nova lei de falências é prioridade na agenda do Senado, diz Alcolumbre. Olha só, isso aí já estava sendo defendido pelo Grupo Globo lá atrás. E isso foi promovido num seminário chamado O Impacto Legislativo na Recuperação e na Falência, promovido pela editora Globo, em parceria com a revista Justiça e Cidadania. E aí outra proposta, a lei do gás é vital para o país reduzir preço astronômico de energia. Gente, isso aqui é um editorial do jornal, que está defendendo aquilo que o Bolsonaro e o Paulo Guedes e o governo implementaram. Então, a gente não vê divergência nenhuma. Outra aqui. A autonomia do Banco Central traria sinal positivo ao mercado. Outra proposta defendida pelo grupo empresarial e que Bolsonaro, junto com o Congresso Nacional, aprovaram. Então eles botam uma briga aparente, mas no fundo, no assalto ao povo brasileiro, estão todos juntos. Reforma da Previdência pede urgência. Gente, a reforma da Previdência veio lá com o Temer, que os grupos de mídia, os grupos empresariais já defendiam, roubaram o futuro do trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro não se aposenta mais de forma tranquila, de forma minimamente decente, porque vai ter que passar por uma via crucis gigantesca, isso tudo para sobrar dinheiro no caixa para botar em grupos de capitalização, o sistema financeiro, a dívida pública, girar a ciranda financeira. Privatização da SEDAI. Nossa, como eu denunciei isso aqui. Isso aqui que os grupos empresariais estão atrás há tanto tempo e o governo Bolsonaro implementa. Então, qual é a diferença que tem? Outra aqui, o saneamento, o marco do saneamento. Vem defendendo isso também os grupos empresariais, Bolsonaro implementa também. Modelo de privatização da Eletrobras. Isso está dando muita cisânia, porque os deputados começaram a enfiar uma série, viram que a porteira está aberta, cada quadrilha está levando um naco. Então, cada grupo de deputados do Centrão meteu nessa privatização da Eletrobras um interesse próprio. E o Bolsonaro agora não vai poder vetar, porque se vetar prejudica algum grupo de ladrões, de bandidos, como diria
o general Heleno, que anda muito desaparecido. Diz que ele está meio doentinho, está com depressão. Né? Não é por outras razões, né? Porque está num governo desse só pode ficar com depressão mesmo. Mas o Bolsonaro não vai ter condição de vetar. E não vetando, a situação fica absolutamente catastrófica, porque o custo fica muito elevado e isso vai repercutir nas tarifas das energias elétricas que são distribuídas, ou da energia elétrica que é distribuída no Brasil inteiro. Só para a gente finalizar esse assunto, eu quero falar um pouco mais disso, mas eu quero lembrar também que a CPI vai convocar Facebook, Twitter e Google para explicar os posts de Bolsonaro, porque a gente ainda continua a ser bombardeado por tanta desinformação que não é desmentida, não são desmentidas pelos grandes veículos de comunicação e as plataformas também não fazem nada. Pois bem, aqui está uma matéria no UOL hoje, que com a privatização da Eletrobras, quem vai pagar a conta somos nós, a conta já vai subir esse ano, mais de 20%, e eles prometem que o ano que vem a tarifa iria baixar 5% a 7%, mas não há nenhum indicador que isso aconteça. As empresas que estão fazendo já seu planejamento para o ano que vem já percebem que vão ter que aumentar o preço da cerveja, da carne, do leite, de toda a cadeia produtiva, porque isso aí vai recair no bolso do cidadão. Vamos pagar mais caro nas contas de luz e vamos pagar mais caro no supermercado também. Então eu não entendo o que tem bolsonarista que ainda apoia esse governo, né? Mas a gente vai vendo ao longo aí das próximas semanas que as quadrilhas estão na sua cisânia cada vez maior. E aí, gente, ontem quando eu vi o deputado Osmar Terra, lá na CPI do Senado, eu confesso a vocês que eu já vi político vigarista, mas eu nunca vi alguém com tamanha capacidade de provocar asco, de provocar assim, um enjoo, uma pessoa que estivesse assistindo algum deputado. Olha, eu já vi o deputado João Alves, que era um desses corruptos, um pequeno batedor de carteira comparado com o que está acontecendo hoje no Brasil, dizendo que a fortuna dele era derivado de mais de 400 concursos de loteria esportiva que ele tinha ganhado. Vi Roberto Jefferson ali falando na CPI, mas eu nunca vi uma pessoa como Osmar Terra. Uma pessoa que comanda um genocídio junto com o Bolsonaro, é um inspirador, uma espécie de mentor intelectual do Bolsonaro, tratando de mortes como se quem estivesse tratando de folhas caídas de uma árvore. Essa gente, esses psicopatas, desalmados, bandidos, canalhas, eu digo isso, falei no programa de ontem, porque ele sabe que está mentindo. Ele sabe que ele falou muitas coisas são mentirosas. Ele foi interpelado ali pelo deputado, pelos senadores, não me recordo quem, acho que foi o Alessandro, que disse que, olha, qual foi a medida que o Supremo Tribunal Federal evitou que o governo federal tomasse? Ele não soube responder, simplesmente porque não há nenhum impedimento do governo federal atuar em relação à pandemia. E o Osmar Terra falou isso de uma forma criminosa, que a responsabilidade é dos governadores e dos prefeitos. Enfim, além das outras bandidagens todas que a gente viu, mas o que chama mais atenção é essa postura desalmada dele. E aí eu trago para vocês, para a gente fazer esse contraponto, de uma cena do filme A Lista de Schindler. O Schindler, gente, Oscar Schindler, ele foi uma figura que salvou muitas vidas. Mais de 1.200 judeus foram salvos na Segunda Guerra Mundial. E eu vou colocar a foto dele aqui, do original, né, do Oscar Schindler. Esse aí é o senhor Oscar Schindler. É o único membro que foi oficialmente ligado ao Partido Nazista e que está enterrado em Jerusalém, como homem que salvou vidas de judeus nos campos de concentração. O Oscar Schindler foi retratado nesse filme aqui de uma forma muito bacana. Eu vou colocar esse vídeo na descrição para vocês. Onde nessa cena aqui, uma cena que até hoje, quando eu revejo essa cena, vou colocar para vocês, me dá assim uma emoção muito forte. Porque o Oscar Schindler, depois de ter feito tudo o que ele podia, né, na visão do momento para salvar vidas, mesmo assim ele não se deu por satisfeito. Então, nessa cena de despedida, quando os russos estavam chegando já para descobrir todos os campos de concentração, o Oscar Schindler ele está fugindo ali e ele recebe uma homenagem das pessoas que ele ajudou. E ele recebe um anel que foi feito com um dos dentes extraídos de uma dos prisioneiros. E aí a cena, gente, é muito legal.
É muito bacana e essa cena que eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá. Oi? Vamos ver se vai. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Assim, ele recebe um anel com uma inscrição, né? Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro, que é uma inscrição que está no Talmud, que é uma coletânea, né, de livros sagrados dos judeus. E ele está muito emocionado ali porque ele começa a refletir no que ele poderia ter feito para salvar mais vidas. Eu vou acompanhar mais um trecho aqui. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais livro. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Gente, eu não sei se deu para vocês verem, tá? Vou colocar esse trecho desse filme na descrição do nosso vídeo. Espero que não tenha nenhum tipo de bloqueio, né? Porque eu estou usando a imagem aqui. Mas por que é uma situação tão marcante para nós, né? Porque ele estava ali ressentindo pelo fato de não ter conseguido salvar pelo menos mais uma vida. Como ele sabia que todo genocida gosta muito de dinheiro, ele salvou o máximo que ele pôde corrompendo, dando dinheiro, dando bens, dando objetos para os nazistas, porque isso representava, cada gesto desse de corrupção representava uma pessoa salva. Então ele fica muito ressentido. Eu pergunto para vocês, será que tem alguém no governo Bolsonaro que pode ter esse sentimento, ter feito alguma coisa de ter salvo uma única vida? Então, gente, em meio a tantas coisas complicadas, é legal a gente fazer uma homenagem, a gente relembrar que é possível a gente, dentro da nossa esfera de poder, dentro da nossa esfera de convivência, a gente tentar fazer alguma coisa para salvar vidas, né? E nós que estamos aqui, quando a gente fala isso todo dia, a gente compartilha, a gente chama atenção, nós de alguma maneira estamos dando a nossa contribuição. A gente pode dormir de noite com a cabeça no travesseiro, que a nossa parte nós estamos fazendo. E fazer a nossa parte significa a gente dia e noite combater as pessoas que comandam esse genocídio aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Espero que tenham inspirado vocês essas cenas aí. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau.